Estratégia. Um dos itens mais importantes das grandes personalidades, dos grandes empresários e empreendedores. Se você quer uma palavra mágica que essas pessoas têm, que elas utilizam muito, é estratégia. Hoje, nessa aula, a gente vai bater um papo, a gente vem trazendo uma série de vídeos aqui em que a gente fala da importância de você organizar sua vida, organizar conceitos, hábitos, para que a gente possa criar realmente uma vida com uma técnica, ou seja, uma forma que funcione, que traga realmente resultados importantes na sua vida. E uma das palavras que eu quero falar para vocês hoje aqui é estratégia. Você vai ter que criar o hábito de criar estratégia, de fazer planos, e hoje a gente vai bater um papo aqui, vai explicar um pouco sobre isso, para que você compreenda o como isso é importante. O que acontece? A vida, nem sempre, imprevistos acontecem. A gente não tem uma bola de cristal para descobrir o que vai acontecer no futuro. Mas a gente tem que seguir um plano. E um plano, um bom plano, ele não passa de uma grande estratégia. Uma vez que eu aprendi, como na aula passada a gente falou, criar bons hábitos, chega uma hora que a gente tem que entender que eu falo, o que eu vou fazer? Então eu vou definir uma estratégia. Eu vou fazer um planejamento. Ora, claro que a gente conta um pouco com fatores externos. Sim, quando eu vou investir meu dinheiro, eu calculo que vou ter juros, correções monetárias. Essas correções dependem muito do mercado. A gente sabe disso. Tanto que você pode ter uma fase com grande êxito e uma fase não. Por isso que os maiores planejamentos financeiros, eles são de longo prazo. Dificilmente eles são de curto prazo. O que é em curto prazo não tem tanta renda. Por quê? Quando você investe, você está apostando em empresas. E essas empresas podem estar lucrando muito com o passar do tempo. Ou não. Então, se você é uma pessoa que faz seu planejamento e faz uma boa gestão de risco, você sabe como fazer. Você estudou. Mas aqui o que eu estou fazendo é para você e para mim, que somos meros mortais, trazer conceitos novos para a sua vida que talvez antes você não utilizava. O que é um conceito que eu falo aqui do planejamento? Nada mais é do que uma estratégia. Como que eu vou fazer alguma coisa sem eu utilizar um meio? Eu tenho ensinado vocês a técnica do quadrado de Saturn, né? De você colocar e estabelecer 25. O que é aquilo? Aquilo primeiro é um conceito para ajudar você a definir. Você fazer definição, você entender como que funciona a sua mente. Você vai ver que a sua mente, quando você começar a utilizar o quadrado de Saturn como técnica, você vai compreender assim, você coloca um item, 2, 3, 4, 5, aí você para. Sabe por quê? Você é condicionado a isso. E quando eu falo assim, olha, se eu passo a viver de uma forma estratégica, eu tenho um plano. Um dos meus planos é o quê? Eu não vou fazer nada sem planejamento, sem uma ideia ou um conceito. Então eu vou comprar um carro. Opa, eu vou criar um plano para comprar esse carro. Eu não vou só entrar numa loja, escolher e... ai, que modelo lindo e comprar. Aí você pega uma bomba que perde o valor em 5 anos do seu investimento, que é caro a manutenção. Você não teve conhecimento, você não criou. Para criar essa estratégia, você tem que ter um plano, conversar com pessoas. O que você acha desse carro, desse modelo? Qual o melhor me atenderia no momento esse tipo de veículo? Pô, às vezes você está com a família grande, você vai comprar um veículo que não cabe todas as malas, não tem quantidade de litros de... Então, nada é um acidente. Tudo é uma investigação, uma pesquisa. Então, uma estratégia, uma boa estratégia, ela vem de um bom planejamento. Esse planejamento, gente, ele é um subitem da grande estratégia. A estratégia é o objetivo. Eu quero comprar um carro. Então eu crio um plano. E o que vem depois aqui no terceiro item? Siga o plano. Porque o que acontece com o ser humano, os nossos hábitos? A gente tem mania de ir desistindo. Ah, e caiu o pagamento? Pô, mas vou guardar esse dinheiro agora, me seria útil para isso, para aquilo. Pô, mas
Você não quer o carro? Você não fez o plano? Siga o plano. É isso? É isso. Então paga. Pague o preço. Seguir o plano é pagar o preço, para ter depois a recompensa que você quer. Então, evite o improviso. O que acontece que a gente está falando aqui é que assim, uma vez que eu vou aprender a usar estratégia, eu vou seguir o plano. A vida vai oferecer improvisos, coisas ali no meio daquilo para que eu não siga aquele plano. E é um erro. Eu tenho que seguir o plano, eu tenho que me acostumar a seguir o plano. E como que é esse plano? Ele é uma coisa feita com antecedência. Ou seja, na segunda-feira, por exemplo, eu sento no meu canto mágico lá e faço assim. O que eu vou fazer essa semana? Tal dia eu vou gravar a aula do canal. Beleza, tive tempo para gravar a aula. Tal horário eu vou ter um tempo para editar essa aula no computador. Uma vez que eu editei, eu posso subir para o YouTube. Beleza. Mas eu preciso de um tempo para estudar essa aula. Então eu tenho que organizar um tempo na minha vida para me dedicar a isso aqui. Que dá, você pega aí a gravação da aula 20 minutos, beleza? Mais 1 hora para editar isso. Em que momento eu acho, porque você trabalha, faz outras coisas, em que momento eu encontro isso? Eu tenho que seguir um planejamento. E seguindo esse planejamento, com essa dedicação, eu estou evitando as coisas assim, olha, quando eu tiver um tempo eu faço. Esse tempo não vai aparecer. Então eu tenho que pegar, né, com antecedência e falar, tal dia eu vou fazer isso. Ah, é na quinta-feira, eu vou fazer dessa forma. Para editar, para sair tal dia. Beleza. Quando que vai sair essa aula? O programa no YouTube vai sair tal dia. Aviso vocês, aí sai. Sai primeiro para os membros aqui. Eu deixo à disposição deles todas as aulas antes, né, antes de sair. Mas eu tento evitar uma coisa que pode acabar com você, que é o improviso. Pessoas que fazem improviso gastam sem necessidade, fazem atividades que não precisam. E o que acontece aqui, gente, que nós estamos falando é que eu crio uma estratégia, monto um plano, aí eu sigo esse plano, eu evito esse improviso, mas isso tem que ser feito com uma certa antecedência e, de preferência, 7 dias de antecedência. Então eu defino o quê? Eu defino a minha semana, eu defino a minha rotina. E o que acontece? Aí eu não quebro aquilo. Porque você imagina se você fosse um general e você vai colocar seu exército no campo de batalha e você não faz um plano, uma estratégia. Seus homens vão ser sacrificados ali, eles vão morrer. Porque você não levou em conta isso, não levou em conta aquilo. E aqui no planejamento é onde, no momento em que você vai criar esses 7 dias, você vai colocar, mas tal dia eu tenho médico. Anota. Por isso que eu falei para vocês na aula passada, aprender a utilizar a agenda do celular. Então, eu pego e coloco na agenda as coisas que eu tenho que fazer. Olha, eu tenho que encaixar depois a minha rotina, o meu bem-estar, dentro das prioridades. Ou seja, existem coisas... Desculpa. Existem coisas importantes que eu tenho que levar em consideração. E eu não posso ficar sem fazer elas. Ou seja, tal dia eu tenho que ir no dentista. Eu marco lá, tal horário. Por quê? Alguém fala com você, você poderia, vamos lá, tal. Deixa eu ver aqui se eu... eu tenho que fazer isso aqui. Não dá. E como eu falei para vocês nas aulas passadas, uma vez que você define prioridades, você não troca as suas prioridades por nada. Porque você sabe que no quadrado de Saturn, você é a peça importante. Você está no meio daquilo. Então, é fundamental que você crie prioridades para que você não saia. Ou seja, que o pessoal fala, evite o improviso, não saia da rotina. Você vai quebrar de vez em quando? Você vai se dar o luxo, sim, às vezes, de quebrar aquilo por uma coisa importante. Um amigo te liga e diz assim, olha, eu não estou muito bem, cara. Estou meio chateado, não sei o que, tal, aconteceu isso, aconteceu assado.
Pô, você tem um tempo? Tem. Vamos marcar um horário sim. Você quebra as outras coisas e tal, por quê? Pô, é uma pessoa, um ser humano. Você não é uma máquina, né? Então, tipo assim, uma hora você pode não estar bem e precisar de alguém. Então, a gente precisa entender que, apesar dos planos serem assim, existem, como eu falei, a gente tem bola de cristal. Tem coisas que acontecem e a gente não sabe. Então, é muito importante que você entenda o seguinte, o que o Carlos está falando nessa aula aqui? Se acostume a criar planejamento, criar estratégia. Como que eu faço isso, Carlos? Faça a agenda semanal. Vou assistir, tal dia eu vou separar um momento para assistir a aula do Carlos. Naquele momento. Antes, não vou mexer, não sei o que, mas vou assistir isso aqui. Nos outros momentos eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta do meu hobby, do meu esporte, do cuidado com o meu corpo, do hábito, do trabalho, das pessoas, de amar essas pessoas, de isso e daquilo. Eu tenho que ter esse tempo, gente. Se você não fizer algo assim, não organizar a sua vida, vão organizar para você. E o que eu falei na aula passada, vida reativa, chega. Está na hora da gente montar de forma consciente a nossa vida. Entende? Então, quando a gente vai montar uma estratégia, eu falei para vocês, montem o quadrado de Sator. Investigue item a item para ver se ele é importante para estar na sua vida, naquela fase da sua vida. Então, porque a estratégia, ela é as coisas more, ou seja, você precisa ter a casa, a previdência. Ah, puxa, eu vou criar uma estratégia de vida para me ter previdência quando eu for velho. Mas siga o plano. Te custa caro agora, mas no futuro te trará muita alegria. Não te trará imprevistos, porque você está preparado para eles. Porque quando uma pessoa fala de investimento, ela fala para você fazer a reserva de emergência primeiro. Porque a pessoa está definindo ali que a vida existe, na vida existe imprevistos. E a estratégia deve levar em conta, às vezes, os imprevistos. Porque quando eu olho alguma coisa e imagino que eu vou fazer daquele jeito, saiba que vai ter coisa que vai atrapalhar aquilo, com certeza. Como que eu posso minimizar esses efeitos? Pensando antes. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E se o carro quebrar? Poxa, às vezes eu vou viajar e o carro pode. Eu mando ele para uma revisão. Faça uma revisão. Você faz sua parte. Às vezes não é suficiente. Tudo bem. Mas quem está em volta fala assim, mas poxa, ele levou. Você pode ver, quando a pessoa bate o veículo, ou uma empresa de ônibus bate o ônibus, a primeira coisa que a polícia vai lá ver fazer o quê? Ela vai pegar e ver se a documentação está tudo ok. O juiz pergunta quando é que foi feita a última revisão de freios. Agora, uma pessoa que vive com planejamento, estratégia, monta a sua vida 7 dias antes, tudo com antecedência, ela leva em consideração. Opa, eu levo em consideração que pode acontecer isso. Então, tá aqui. Ou quando foi a última vez que você fez essa revisão nesse carro? Tá aqui, foi tal dia. Pô, mas você tem dinheiro de repente para arcar com um guincho, para uma franquia? Tenho. Tem dinheiro guardado. Veja, o imprevisto pode acontecer, mas quando você tem reservas de emergência, é uma estratégia. Opa, eu tenho uma estratégia. Eu fiquei doente. Ah, eu não tenho carro, mas você tem dinheiro guardado para pagar o Uber, um táxi, alguma coisa. Naquele momento de dificuldade, você tem para bancar. Isso vem de uma mente que faz planos. E para isso, você vai criar uma estratégia para a sua vida financeira, para a sua saúde. Você vai criar uma estratégia para ter a sua casa própria. Você vai criar uma estratégia para comprar um carro. E você vai perceber, gente, o poder impressionante que isso trará para você na sua vida. Porque para alguns você vai ser, esse cara está sendo um tonto, um idiota. Para outros, você vai ser a solução. E detalhe, seus filhos vão aprender muito com isso. Porque você, quando cria essa atmosfera de plano e fala, vamos seguir o plano, gente, vamos fazer do jeito que a gente combinou, as pessoas se acostumam com isso. E elas ficam pessoas mais inteligentes, elas não são ingênuas.
O estrategista, ele tenta não ser ingênuo. Claro que ele não vai conseguir absorver 100% do que está. Não vai dar para ele ter consciência de tudo. Mas só o fato dele ter sentado e falado assim, vamos ver como faz isso? E aí você começa a fazer pergunta para as pessoas, você fala, como que faz esse negócio? Como que é isso aí? Como que eu faço para minimizar esses efeitos? Aumentar, potencializar os ganhos. Veja, a gente falou de definição nas aulas passadas, falou de criar bons hábitos e hoje a gente está falando de criar uma estratégia, fazer um plano. Como treinar isso? Comece montando a sua rotina semanal e siga aquilo. Faça e siga. Caiu o pagamento na conta. Vamos fazer um plano aqui de como gastar esse dinheiro. Deixa eu sentar aqui, deixa eu ver como eu vou gastar isso aqui. Quanto eu vou gastar aqui com isso? Quanto eu vou gastar com aquilo? Tá faltando aqui, ó, dessa viagem. Vamos então ajeitar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. Tira daqui, põe dali, põe dali. Planejamento. Lá na frente, a recompensa virá. Pode ter certeza. Bom, não vou me estender. Falei de mais um item hoje aqui. Não vou montar o quadrado aqui hoje. Vocês já sabem do que eu estou falando, tá? Que o quadrado também é uma forma de você montar a sua estratégia e bem defini-la. Mas aqui, gente, uma vez que você está começando, siga o plano. Evite o improviso, tá? Faça a sua estratégia e evite. Vai surgir coisas ali, mas tenta seguir os seus planos, suas vontades, porque você as definiu. Pelo menos eu calculo. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.